enquanto presidente da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, representar a indústria bancária em mais um encontro empresarial. Obrigado. Em mais um encontro empresarial que essa entidade faz dentro de uma atuada importante de interação, integração entre o setor público e o setor privado. Portanto, meus agradecimentos, meus cumprimentos pela realização desse evento e o que nos resta é saudar mais essa iniciativa. A gente sabe que um crescimento econômico que se sustente, um crescimento econômico duradouro, ele não surge por geração espontânea. Nenhum país do mundo cresce apenas por ato de vontade do governante. Alguns fatores são importantes, a produtividade, a competitividade, e a gente vai tentar falar um pouco da nossa visão, levando em conta, inclusive, a literatura econômica e experiências de outras geografias. Vez por outra, eu me vejo um pouco assustado com a acomodação que o Brasil tem de se ver crescendo pouco e, ainda assim, reincidindo em erros, em ações, em medidas que fazem com que a gente não consiga ter uma atração maior no crescimento. O fato é que nós temos nos acostumado, enquanto país, setor público, setor privado, a crescer pouco, como se isso fosse um dado da economia e, quem sabe, até torcendo para que o tempo possa reverter, de alguma forma, essa situação. O tempo não reverte e não proporciona crescimento. É importante que a gente tenha em mente que as medidas precisam ser tomadas e é fundamental a parceria entre o setor público e o setor privado. Quando a gente olha para o ano passado, e a gente tem também um viés de olhar o crescimento econômico para anos mais recentes, a gente vê que o país cresceu ali por volta de 3%, mas o fato é que a economia brasileira, nos últimos anos, nas últimas décadas, vive como se fosse um imobilismo, vem crescendo em círculos, sem um crescimento que se sustente no médio e longo prazo, e isso não tem a ver com um governo específico. Aqui não estou me referindo ao governo do ex-presidente Bolsonaro, nem tampouco ao governo do presidente Lula. Estou me referindo a décadas de um crescimento que não se sustentou, independentemente de crises, e crises ainda que agudas, como nós tivemos em 2008, em 2009, com a crise financeira global. Mais recentemente tivemos a crise da pandemia, que de fato colapsou, por assim dizer, a atividade econômica em todo o mundo. Também não estou me referindo à mais recente dessas crises que tem impacto no crescimento global, que é a guerra na Rússia, entre Rússia e Ucrânia. Eu estou me referindo, de fato, a um período, a um horizonte de tempo muito maior. Quando nós olhamos para o Brasil e retrocedemos 2 décadas no tempo, ou um pouco mais, talvez ali na metade do século XX, nós vivenciamos, muitos de nós aqui presentes, outros por tomarem conhecimento pela literatura econômica, mas o fato é que, na metade do século XX, o Brasil apresentou índices invejáveis de crescimento. Portanto, já funcionou, em algum momento, a dinâmica de um crescimento sustentado no Brasil. A gente olha um pouco a última década e aí vê, de fato, uma situação que se deteriorou de forma pronunciada. O crescimento médio do Brasil nos últimos 10 anos foi de algo em torno de 0,5% ao ano. Ora, um país que cresce 0,5% ao ano, ele não cresceu, ele estagnou. O que se viu foi um declínio do PIB per capita e, portanto, não há crescimento quando um país, uma nação cresce, em média, 0,5% ao ano. Isso é insustentável, insustentável por uma série de fatores, a demanda da sociedade cada vez mais crescente. A gente deveria, como eu disse no início da minha fala, se incomodar bastante com esse quadro, mas, por vezes, a gente se acomoda com uma certa letargia, achando que o crescimento virá em algum momento por obra do destino ou pelo passar do tempo. Quando a gente retroage um pouco no tempo, eu
eu quero trazer aqui um dado importante. O que aconteceu com o Brasil quando nós, ali na década de 80, tínhamos uma situação muito crítica pelo lado da inflação. O Brasil tinha inflação muito elevada, estruturalmente elevada, e isso acabou fazendo com que nós tivéssemos um problema crônico, que era o problema da inflação. Mas o Brasil enfrentou esse problema. A inflação estava no DNA, eu diria assim, econômico do Brasil, levou ao país a ter inúmeras crises, levou o Brasil a ter inúmeras moedas, a última dessas moedas é o real, mas antes disso nós tivemos vários planos monetários até chegar no plano real, e uma série de fórmulas mágicas tentaram endereçar o problema crônico da inflação, por exemplo, no congelamento de preços ou outras intervenções na economia, como se isso fosse uma solução que se sustentasse. O fato é que nós aprendemos bastante e nós nos demos conta, enquanto país, que a inflação descontrolada ela é um câncer, a inflação descontrolada ela acaba trazendo, de fato, sérios problemas para a economia, ela desarruma, desorganiza a economia, até que nós chegamos no plano real. Um plano bastante exitoso. Eu estou aqui fazendo um paralelo para mostrar que, assim como nós fizemos na inflação, a gente pode fazer no crescimento. E passados aí quase 3 décadas, já temos 29 anos do plano real, a economia, ela, do ponto de vista da inflação, ela tomou um novo rumo. E por que isso é importante? Porque a inflação tem a ver com a capacidade de planejamento, de previsibilidade. Quando um país não consegue enxergar qual é a sua inflação, quando as expectativas dos agentes de mercado estão desancoradas em relação à atuação da autoridade monetária, que é o Banco Central, esse país não consegue, do ponto de vista das suas famílias, das pessoas, das empresas, ter um planejamento, uma previsibilidade de longo prazo. Foi um aprendizado que eu diria duro, mas fez com que nós, então, nunca mais baixássemos a guarda para a inflação. Eu fiquei 20 anos no Banco Central, eu fui diretor do Banco Central, eu fui procurador-geral do Banco Central, portanto, tive uma atuação que eu considero muito importante na trajetória profissional e pude ver o quanto é importante você ter um país com uma autoridade monetária que tenha credibilidade para conduzir a política monetária do país. O que nós precisamos fazer em relação ao crescimento? Encarar uma realidade. O Brasil não cresce, e não cresce há muitos anos, de novo. Isso não é uma marca de um governo A, B, C ou D, é algo que tem sido recorrente e o Brasil tem negligenciado com uma política de desenvolvimento que possa, de fato, fazer nós crescermos de forma sustentada. Portanto, mais uma vez, ressalto que isso não vem de hoje. Como é que a gente precisa fazer? Fazer escolhas. Escolhas corretas, muitas vezes escolhas penosas no curto prazo, no médio prazo, mas que vão nos trazer um horizonte de crescimento no longo prazo. A gente tem uma população que precisa de crescimento, uma sociedade que está ávida por avanços, e a gente tem, digamos aqui, algumas lições, alguns aprendizados de como alguns países conseguiram sair da armadilha do pouco crescimento. Eu inicio dizendo o seguinte: muito se fala em política social. Política social é muito relevante, mas não há e não haverá qualquer política social que traga resultados efetivos se a economia não voltar a crescer como precisa crescer. Assim como também, ainda que possa haver algum crescimento econômico, esse crescimento não vai se sustentar se ele não se fincar e não vier acompanhado de melhorias para o bem-estar da população. Portanto, é importante a gente entender o que a literatura econômica acaba nos mostrando, o que a história de alguns países acaba nos mostrando, o que deu certo em alguns países e o que está dando errado no Brasil. Então, Luiz, eu queria entrar um pouquinho agora nessa seara. Eles buscam crescimento econômico que se sustente é aquele que gera emprego, aquele que gera renda, aquele que gera bem-estar e gera inclusão social. E o setor bancário, sem dúvida nenhuma, se associa, se soma a esses propósitos de fazer o Brasil crescer com geração de emprego e renda. Eu quero dar alguns dados aqui para vocês. O saldo de toda a carteira de crédito hoje, daquilo que os bancos têm emprestado para vocês, para as famílias, para as empresas, monta algo como 5 trilhões, 300 bilhões de reais. Isso equivale a mais ou menos 53% do produto interno bruto. Há países em que essa relação crédito-PIB é muito maior. Estados Unidos, 200% do PIB.
Na Europa, 80% do PIB. Significa dizer que temos muito espaço para crescer, nosso mercado de crédito vem crescendo, vem se fortalecendo, mas está muito aquém daquilo que precisa fazer. O fato é que nós temos esse saldo. Quanto é que os bancos concederam de crédito desde o início da pandemia para cá? 14 trilhões de reais. Então, o que significa dizer que é um setor, é uma alavanca, o setor bancário, muito importante para o crescimento. O crédito é um dos vetores, um dos motores para o crescimento, só que a gente precisa endereçar alguns pontos que fazem com que o custo de crédito no Brasil ainda seja muito elevado. Eu vou tratar disso no final da minha fala. Vamos para um ponto que eu acho que é importante, né? Eu mencionei no início que nenhum país cresce apenas por vontade política do seu governante, e um dos fatores que explica o baixo crescimento, e aqui eu passo, portanto, chamo a atenção para o slide que está projetado aqui na tela, um dos fatores que explicam o desempenho fraco de uma economia e da economia brasileira é o baixo nível de investimento. Percebam aqui, nesse gráfico, que a gente tem algo como 19% de investimento na proporção do PIB. E se a gente vem aqui para a direita, a gente vê outras geografias e o quanto que os investimentos pesam na proporção do PIB. O Brasil está numa posição bastante modesta. Então, a maioria dos países investem bastante do seu PIB. Isso faz com que o Brasil cresça. Então, aqui tem uma demonstração clara, factual, que mostra que um dos fatores que fazem o Brasil crescer pouco é porque no Brasil se investe pouco. Então, é importante a gente entender que essa é uma das causas que faz com que o nosso crescimento seja ainda um crescimento medíocre, algo inferior a 20%, e nós já tivemos crescimentos robustos. A gente volta no tempo, a gente vê que já chegamos a patamares superiores a 20% de crescimento na proporção do PIB. Portanto, eu quero aqui mencionar que o investimento ele é o principal motor do crescimento econômico. E por que nós investimos pouco, né? Porque o modelo está errado. O modelo de investimento no Brasil ele está ainda muito focado nos investimentos públicos e nós temos que nos conscientizar que o investimento público colapsou. O orçamento público ele não suporta mais investimentos de médio e longo prazo e a gente precisa ter o coprotagonismo, ou se não, o próprio protagonismo do capital privado, da expertise do capital privado, para que a gente possa crescer. Portanto, é uma questão de modelo. O setor público não consegue mais, sozinho, suportar, ser o financiador de investimentos maciços, de obras de infraestrutura em especial. Há uma série de razões para isso, porque houve o esgotamento da nossa poupança pública. Os recursos públicos eles dependem de receita, dependem de arrecadação, dependem de impostos, e há uma saturação do ponto de vista dos investimentos. Portanto, a gente tem que reconhecer que é preciso o Brasil reinaugurar um novo modelo de investimento. Temos, de forma incessante, perseguir esse alvo para que a gente tenha aí o capital privado prevalecendo ou, no mínimo, cooperando com o setor público, é que não há nenhum antagonismo em relação a isso. E o modelo das chamadas PPPs, as parcerias público-privadas, é um modelo importante, exitoso no mundo inteiro, é uma grande alternativa porque permite trazer o capital e a expertise do capital privado. Claro que as diretrizes continuarão sendo do setor público, a regulação, a coordenação, mas, do ponto de vista da origem da fonte de recursos, é importante que nós, cada vez mais, tenhamos o capital privado prevalecendo nos investimentos. O setor público ele precisa focar em outros investimentos, investimentos sociais, na saúde, na educação, na segurança pública e na eficiência do Estado. É importante que um dia o Brasil possa chegar num modelo, como acontece no setor privado, em que a centralidade é o cliente e no setor público a centralidade precisa ser o cidadão. Para isso, o país precisa ter um Estado eficiente, com menor peso dos servidores públicos, do próprio Estado. É importante que a gente possa caminhar para ter um Estado mais leve, e aqui eu não estou falando de Estado mínimo, não estou falando aqui de tendência liberal, conservadora da economia, ortodoxa, heterodoxa, eu estou falando de algo que é importante para a gente poder entender. Quando a gente olha os investimentos, por exemplo, em infraestrutura, vamos focar aqui o que é necessário para que nós tenhamos investimentos maciços na área de infraestrutura. Primeiro, é importante que a gente entenda que são projetos de longa duração. Um bom investimento de infraestrutura dura 10, 15, 20 anos.
E aí é importante que a gente entenda o ciclo em que, num dado momento, esse investimento vai ter um retorno, isso demora, isso na largada demanda volumes consideráveis de recursos que só vão gerar receitas mais à frente. Então, a gente precisa atrair o capital privado. Para isso, há uma série de lições de países que deram certo, e talvez valha a pena a gente falar um pouco sobre isso, para eu não me demorar mais do que eu pretendia. Bom, quais são as principais lições em experiências de países que fazem o país crescer? Primeiro, inflação. Inflação baixa, inflação estável, inflação previsível. O que significa isso? Estabilidade macroeconômica. Então, todo país que cresce é um país que tem níveis controlados, baixos e previsíveis de inflação. Eu costumo dizer que a inflação tem 7 vidas, nunca se mata a inflação, se controla a inflação, qualquer mínima leniência com a inflação, ela volta e ela acaba por impactar na economia como um todo. Vou dar um dado que vale a pena a gente entender antes e depois do plano real. Talvez a gente possa entender aqui um pouquinho. Veja o que aconteceu com a inflação antes do plano real. Olha os patamares elevadíssimos da inflação. Nós chegamos a ter, numa média de período, de 1980 até 94, 730% de inflação. Isso é absolutamente inconcebível. Pós-plano real, a gente tem uma inflação ainda alta, mas oscilando na casa dos 6% na média. Então, nós fizemos essa lição de casa, vários países também fizeram. Eu quero dar um outro dado importante, que tem a ver agora com uma segunda lição, que é o equilíbrio fiscal. País que cresce é país que tem inflação baixa, inflação estável, mas tem equilíbrio fiscal. O que significa equilíbrio fiscal? As receitas e despesas têm que serem compatíveis. Quando um país ele acaba gastando mais do que arrecada, e o Brasil é pródigo em fazer isso, o país tem que se financiar junto à sociedade. Como é que esse país se financia? Cobrando mais impostos, emitindo moeda, ou se endividando. O que significa isso? Gerando déficits recorrentes, e isso faz com que, de fato, a gente entre numa ciranda de baixo crescimento, na medida em que o Estado precisa remunerar o seu financiamento. Então, ele vai buscar crédito, ele vai buscar a venda de papéis junto ao público, vai emitir moeda, vai aumentar impostos. É assim que um Estado com déficit acaba, na verdade, se financiando. Então, aqui tem um dado que mostra claramente isso. A gente tem uma dívida pública no Brasil ainda elevada, acima da média dos países emergentes. Isso faz com que, de fato, a gente tenha um patamar baixo de crescimento. Por quê? Quanto maior for a dívida pública, quanto mais anos nós ficarmos gerando déficits anuais, a gente vai precisar, enquanto país, se financiar perante a sociedade, emitindo dívida, aumentando impostos. Isso faz com que os juros continuem em patamares elevados. Aqui vale a pena um registro, um elogio ao ministro Fernando Haddad, que encaminhou para o Congresso uma proposta de novo arcabouço fiscal. Isso coloca, digamos assim, a trajetória da dívida num rumo de estabilidade e evita que haja uma explosão da dívida pública. Então, essa seria a segunda lição. E a terceira é que todo país que cresce, além de ter inflação baixa, previsível e estável, além de ter equilíbrio fiscal, o país só cresce se ele tiver um ambiente de negócios favorável à atração de investimentos. Então, são lições simples e que a gente não tem essa vocação, enquanto país, para poder implementar. O fato é que, quando o país tem esses requisitos, consegue um ambiente de negócios favorável ao crescimento, para atrair investimentos, com segurança jurídica, com previsibilidade, com estabilidade, o investimento vem. Nós precisamos fortalecer o nosso mercado de capitais. O mercado de crédito não consegue financiar projetos de prazo. Para isso que existe o mercado de capitais. O melhor modelo é aquele que combina o mercado de crédito atuando no início dos investimentos e o mercado de capitais atuando durante a maturação desses investimentos. O Brasil precisa alcançar esse patamar. Nós temos grande potencial em relação ao mercado de crédito, grande potencial em relação ao mercado de capitais. Já vou aqui caminhando para finalizar, Luísa, prometo, para dizer o seguinte, que um país que cresce é aquele que tem taxas de juros
relativamente baixas, e nós não temos no Brasil, seja a taxa básica de juros ou os juros bancários, e é um país que tem funding de longo prazo. Esse funding de longo prazo reclama que nós tenhamos um mercado de capitais fortalecido e também acesso ao crédito. O país que cresce é país que tem uma ampla oferta de crédito, uma democratização do acesso ao crédito. Por fim, eu toco num assunto que tem sido bastante, digamos assim, espinhoso, tormentoso, no momento em que o Banco Central ainda está com patamares elevados da taxa Selic. Nós temos uma inequívoca concordância de que a taxa está elevada, eu estou me referindo aqui ao setor bancário, ou seja, nós concordamos que esse é um nível elevado, que a taxa Selic precisa, de fato, baixar, mas conviria que nós pudéssemos dar um voto de confiança ao trabalho técnico do Banco Central. Eu entendo que as condições para o Banco Central iniciar um afrouxamento da taxa Selic estão começando a ser dadas, o arcabouço fiscal aprovado na Câmara, isso dá um horizonte de perspectiva de trajetória da dívida, portanto, o cenário está ficando cada vez mais claro, há um processo em curso de desinflação no Brasil, mas é um processo ainda gradual, moroso, a inflação está persistente em alguns itens da cesta de inflação, é importante a gente ter um pouco de paciência e aguardar. Ninguém quer juros altos, os bancos não querem juros altos, há como que uma narrativa, um equívoco de que os bancos gostam de juros altos porque lucram mais com juros altos. Eu tenho dito e reitero com muita naturalidade que os bancos não precisam de juros altos para lucrar. Lucro não tem correlação com juros, lucro tem correlação com eficiência. Então, o que nós queremos é um setor bancário saudável, um país que possa ter uma economia saudável, inflação baixa, uma dívida pública estável, e assim o crédito se amplia e se torna acessível a um número cada vez maior de pessoas. Portanto, temos de evitar as saídas alternativas, as saídas que são, por vezes, fáceis de implementar, mas elas não endereçam, não atacam as causas dos juros elevados. A gente já experimentou uma série de caminhos no Brasil que se tornaram, no final do dia, desastrosos esses caminhos, e, portanto, a lição é simples. Estabilidade macroeconômica, inflação baixa, previsível e estável, equilíbrio fiscal, melhora do ambiente de negócio, capacidade para atração de investimento, protagonismo do capital privado, mudança no modelo de investimento, ter a consciência que os investimentos públicos se esgotaram, a poupança pública se esgotou, e aí sim, com estabilidade macroeconômica, com estabilidade fiscal e com melhora do ambiente de negócios, a gente consegue caminhar para que o Brasil possa voltar a crescer, a ter uma retomada do crescimento que se sustente, e é fundamental para isso a importância da parceria, sobretudo as parcerias público-privadas. Muito obrigado.